Olá! Hoje é 13 de dezembro. Começa agora o Radar FGV, podcast de notícias sobre o Brasil e o mundo, sob curadoria do FGV Notícias e comentários de especialistas da Fundação Getúlio Vargas. Na pauta de hoje, a gente vai dar uma olhada no pulso da economia brasileira, que voltou a dar sinais de crescimento no varejo. Depois, vamos mergulhar no financiamento da saúde pública para entender como as emendas parlamentares podem estar reforçando desigualdades. E, por fim, um olhar sobre a geopolítica, com os Estados Unidos colocando a América Latina de volta no centro da sua agenda. Podcast Radar FGV. Vamos começar então com a economia. Depois de um período meio morno, o setor de varejo parece estar mostrando um novo fôlego. Olha só, após 5 meses praticamente parado, o comércio brasileiro finalmente cresceu. Registrou uma alta de 0,5% em outubro. Foi o primeiro avanço mais significativo desde março, um resultado que veio inclusive acima do que o mercado esperava. E o que explica essa virada? Basicamente são 2 fatores principais que estão agindo juntos. Um aumento na renda das famílias e, o que é crucial, uma desaceleração da inflação. E quem explica bem isso é a especialista Geórgia Veloso do FGV IBRE. Por mais que ao longo de 2025 a gente já observava um mercado de trabalho resiliente, as pessoas quando chegavam no mercado e viam preços elevados por conta da inflação, por vezes elas tendiam a trocar por itens mais baratos ou até mesmo deixar de comprar em maior volume. Então, por isso, nos últimos meses a gente vinha vendo, inclusive, esse segmento patinando e, por vezes, com variações negativas. Agora, com a desaceleração da inflação, a gente já consegue ver uma recuperação mais sustentada para esse segmento, que é o principal, com a influência da renda das famílias. Então, a gente consegue observar a influência da taxa de juros e do endividamento das famílias no bolso dos consumidores na hora de comprar itens de ticket médio elevado e que dependem muito de um parcelamento. As famílias, elas, por mais que consigam colocar as suas dívidas em dia, quando elas vão comprar novos itens que dependem do crédito e veem essa taxa muito elevada, pode ser que elas não estejam prontas para se endividarem novamente. Mudando de assunto agora, vamos para a nossa segunda pauta do dia. Um tema complexo que mistura dinheiro, política e saúde pública. Um estudo novo trouxe um dado que, chama bastante atenção. As chamadas emendas parlamentares individuais, ou seja, aquele dinheiro que os políticos direcionam, já representam quase 11% de todo o orçamento federal da saúde. Para se ter uma ideia do que isso significa, estamos falando de 23 bilhões de reais só em 2024. É o maior percentual da história. E mais, esse valor já corresponde a 44% de todos os gastos que não são obrigatórios na saúde, aqueles de uso mais flexível. A grande questão que fica é, para onde esse dinheiro está realmente indo? O que acontece é que esse sistema, com cada parlamentar direcionando verbas por conta própria, acaba criando uma desconexão gigantesca com o Planejamento Nacional de Saúde. E a consequência direta disso é uma enorme desigualdade. Pensa só, 79% dessas verbas vão para cidades pequenas, que muitas vezes já têm cobertura completa de saúde. Lá, a média é de R$ 96 por habitante. Enquanto isso, as grandes cidades, onde vivem 50 milhões de brasileiros, recebem só R$ 10 por pessoa. Então, como resolver isso? Professor Walter Sintra, da FGV-AESP, aponta um caminho. O resultado não está sendo bom, então precisa ser repensado. O ideal seria que o executivo apresentasse um programa de saúde, eventualmente ao parlamento, isso fosse votado, fosse decidido, e em cima a execução desse programa seria, então, coerente com aquilo que foi aprovado e a aplicação dos recursos financeiros também. Portanto, as emendas parlamentares, ainda que fossem de origem do parlamento, dos deputados, mas teria que ser dentro de uma proposta de política, de programa de aplicação dos recursos estabelecido periodicamente. E para fechar nosso boletim, a última pauta nos leva para o cenário internacional para analisar uma mudança importante na geopolítica que coloca a América Latina de novo no centro das atenções dos Estados Unidos. Para entender o que está acontecendo agora, a gente precisa voltar um pouco no tempo, lá em 1823, e lembrar da famosa doutrina Monroe. A ideia, na época, era afastar a interferência europeia do continente com aquele lema, a América para os americanos. Pois bem, a nova estratégia de segurança da administração Trump está trazendo uma espécie de atualização dessa política histórica, que já estão chamando de corolário de Trump.
A defesa é o restabelecimento do protagonismo norte-americano no Ocidente. Os objetivos declarados são bem claros: expandir a presença dos Estados Unidos para, segundo eles, garantir a estabilidade e a segurança aqui no hemisfério ocidental, além de conter a migração, combater o crime organizado e impedir que outras potências de fora controlem recursos estratégicos na região. No entanto, há uma alerta importante. O especialista Oliver Swinkel, da Escola de Relações Internacionais da FGV, lembra que, no passado, essa doutrina foi usada para justificar intervenções. O presidente dos Estados Unidos declarava que potências europeias não devem mais interferir na América Latina. Isso, para as nações recém-independentes, ainda bastante vulneráveis, não era necessariamente uma coisa ruim, porque para essas nações a Europa representava a principal ameaça. Então, eu chamo essa fase de fase idealista da doutrina Monroe. Sem dúvida, este primeiro ano do governo Trump deu à América Latina um gostinho do que estará por vir. Trump buscou interferir nos assuntos internos, não apenas do Brasil, mas também da Argentina e de outros países na região, e esse documento dá substância a esse tipo de comportamento. Então é provável que haja outros casos, sobretudo antes de eleições, quando Washington busca dar preferência, busca dar vantagem a determinados candidatos que considera mais alinhados com a ideologia de Trump. Bom, da recuperação ainda frágil da nossa economia, passando pelos enormes desafios do financiamento da saúde, até as novas movimentações no tabuleiro da geopolítica, essas foram as principais notícias em análise hoje. Esse foi o Radar FGV de hoje. Voltamos semana que vem com mais notícias. E não perca, de segunda a sexta, o Radar Drops na sua plataforma de áudio favorita. Até lá!